eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto via que o povo espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados. Os filisteus já se tinham juntado em Miquimais. Então disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Agora, segundo Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todo o servo do Senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vem tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tenda, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, comeu e bebeu diante dele, embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aleluias. Glórias a Deus. Se tivéssemos, amados irmãos, uma balança para pesar pecado, e se colocássemos nessa balança o pecado de Saul, logo em seguida o pecado de Davi, na minha visão, o pecado de Davi teria uma larga vantagem. Eu fico imaginando nós, irmão, essa balança aqui nessa noite. Talvez a irmã Sueli tenha 5 quilos de pecado. Talvez o irmão Nonato tenha 1 tonelada. Mas o que alegra o meu coração é que o antídoto, tanto para quem está com 5 quilos, tanto para quem está com 1 tonelada, esse antídoto é o arrependimento.
Assim sendo, o céu não é um lugar repleto de almas que nunca pecaram, e sim um lugar repleto de almas que pecaram e por meio do arrependimento alcançaram o céu. Se nós for pesar o pecado de Davi e o pecado de Saul, eu acredito que o de Davi teria uma larga vantagem. Contudo, o arrependimento sincero do coração de Davi fez diferença. Glória seja dada o nome de Jesus. O que o mundo não entende. E sempre eles passam a usar contra nós. Eu lembro que alguns anos atrás, na casa do meu tio, eu sentado conversando com ele, e ele chegou para mim: por que vocês crentes antes praticaram muito de coisa errada e hoje fala que estão salvos, que vão morar no céu? Eu lembro que eu falei para ele: o senhor lembra qual foi a forma que Jesus morreu? Em quais condições ele... tinha uma à direita, uma à esquerda. Eu digo, aqueles homens, eles haviam praticado coisas horrendas para a época. Porém, o que se arrependeu, verdadeiramente arrependido, ele teve uma mudança. Antes condenado à morte eterna, antes condenado ao lago de fogo, após o arrependimento, ele teve uma mudança repentina, cidadão do céu por meio do arrependimento. O arrependimento fiel e verdadeiro de um homem, o arrependimento fiel e verdadeiro de uma mulher. Glória a Jesus. Tem poder para transformar. Talvez estava condenada à morte eterna, talvez estava condenada ao inferno, mas se verdadeiramente se arrepender, glória seja dada ao nome de Jesus, a uma mudança. Ao invés do lago de fogo, o céu para a glória do nome de Jesus. As pessoas não entendem o poder do arrependimento. O inimigo quer a todo custo levar as almas para o inferno. Tem momento que ele até está ali catucando. Não é nada não. Pode fazer, está liberado. Não é nada. Após esse praticar aquele ato, ele passa a acusar. Não tem jeito não. Esquece, já era. Mas pode ter certeza, porque por maior que seja o ato que alguém venha praticar aqui na terra, se verdadeiramente se arrepender, glória seja dado o nome de Jesus, fiel é o Senhor para mudar, aleluias, glória seja dado o nome de Jesus. Eu não sei aonde os maiores pecadores da terra está marcado
a passar a sua vida eterna. Enquanto aqui na terra tiver, se mostrar um arrependimento genuíno, se mostrar um arrependimento verdadeiro, fiel é o Senhor para mudar o endereço. Antes o inferno, agora o céu. O inimigo de todas as maneiras, todos os dias e a todo momento ele ataca dizendo: esquece, não tem jeito, não tem solução, já era. Mas eu vim nessa noite para dizer que por meio do arrependimento, mudanças são, aleluias, mudanças acontecem por meio do arrependimento. Se antes era o inferno, após o arrependimento verdadeiro, é o céu de glória, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Davi, ele comete um dos maiores pecados. Ele inicia deixando de fazer o que era de competência dele fazer. Era tempo que os reis iam à guerra. Ele fica. Ele manda o seu subordinado ir e fica. Só que era tempo dos reis irem à guerra. Mas ele manda, os seus subordinados vão e ele fica. E ficando ele, o diabo armou um laço. Ele está uma certa hora passeando no palácio, em volta, e ele vê uma mulher se lavando. E daquilo nasce um grande pecado. Ele sabe até que a mulher esposa de um dos seus soldados, mas mesmo assim ele não consulta a Deus, ele não ora a Deus, ele não busca a Deus. A história vai dizer que ele deita com aquela mulher, a mulher engravida, o tempo passa, ele fica sabendo da gravidez, ele manda recado para o seu oficial mandar o esposo daquela mulher de volta. Oh, aleluias. Às vezes, irmão, eu fico imaginando o quão era difícil na época ser profeta. Nos dias de hoje as pessoas têm medo de falar. Até na hierarquia da igreja, o menor, se for para o menor, se for palavra boa, a gente corre para falar, mas se for uma palavra que venha provocar arrependimento daquilo de errado que este fez, nós temos medo. Mas na época os profetas chegavam para o rei, aquele que tinha poder de arrancar o pescoço, aquele que tinha o poder de tirar a vida. Mas acontece que os profetas da época, eles não se calavam. Aquilo que o Senhor mandava falar, ele falava. E nessa noite, o que o Senhor Deus mandar eu falar, eu irei falar em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele dá ordem para que o oficial mandasse o Urias de volta.
O que ele quer com a volta dele? Ele quer tramar. Só que a Bíblia vai dizer que o oficial era tão oficial, era tão de Deus, era tão bom, que ele não larga da casa real, ele fica na casa real, ele não vai para a sua casa. Várias armadilhas por parte de Davi é lançadas sobre aquele homem. Glória a Jesus. Mas nada que o homem faz aqui na terra passa desapercebido dos olhos de Deus. Talvez você fez, ninguém estava vendo, mas eu quero te dizer que o Senhor viu. Talvez alguém fez e falou, ninguém viu, o Senhor viu. E no momento certo há de ser revelado. Aleluias. Glória seja dada o nome do nosso Deus. Por que que Deus revelou? Por que que Deus revela? Porque o amor dele é tão grande por mim, é tão grande por você, que ele não quer que nós venhamos morrer no nosso pecado. Quando ele revela, é porque ele quer que nós venhamos nos arrepender. O amor dele é tão grande que não quer que nós venhamos morrer nos nossos pecados, por isso ele revelou. O amor do Senhor era grande por Davi, por isso que ele levantou um profeta e falou, vai lá, profeta, fala que não está da forma que eu quero. Às vezes, irmão, quando a palavra é boa, quando a palavra vai dar, quando Deus diz que vai dar, quando Deus diz que vai fazer, é muito bom. Eu lembro que uma vez eu pregava e quando eu terminei de pregar, a irmã chegou para mim e falou, você prega duro demais. Eu falei para ela, o Espírito que corrige é o mesmo que consola. O Espírito que corrige é o mesmo que impulsiona você levantar a mão para o céu e dar glória. É o mesmo. Aleluia. Glória seja dada o nome do nosso Deus. Glória seja dada o nome do nosso Deus. Davi pensou que fez em oculto, que ninguém viu, mas o Senhor estava vendo e levantou logo um profeta para dizer, vai lá, ele fala para ele que está tudo errado. Quando Deus fala que está tudo errado, é porque está tudo errado, ele conhece, ele sabe. Não adianta nós nos esconder do Senhor, porque o Senhor sabe. Quando Gideão vai para o lagar, por que ele vai para o lagar? Para se esconder. Aqui no lagar ninguém me vê. Ou seja, o lagar não era algo em cima da superfície, era algo dentro, acredito que era um buraco. E ele pensou consigo mesmo, lá dentro ninguém vai me ver. Mas enganado estava ele, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Enquanto ele está lá, Deus está filmando ele. Enquanto ele está lá, Deus está vendo. Enquanto você está fazendo algo para o Senhor, ele está vendo. É crédito no céu. Aleluias. Gideão diz, eu vou lá para o lagar, ninguém vai me ver. Aleluias. Pensa
tu que o Senhor não está vendo o sofrimento, pensa tu que o Senhor não está vendo a sua luta, pensa tu que o Senhor não está vendo a tua dificuldade, e Ele está vendo, Ele está contemplando, e vai chegar um momento que Ele vai se levantar e te dar vitória, porque Ele é Deus. Eu lembro, irmão, que eu trabalhava num local e surgiu uma vaga para ganhar o dobro. E eu vi pessoas que trabalhavam comigo dizendo: eu vou comprar, eu vou chegar no chefe e vou dizer: eu pago tanto para você me colocar. E eu fiquei caladinho. E um dia eu vou saindo no portão, vem o responsável e fala: ei, volte aí. E quando eu volto, ele diz: tu sabe que surgiu a vaga aí? E eu estava pensando comigo: a vaga é sua. Aí eu fiquei pensando assim: mas por que a vaga? Eu falei com ele: mas por que o senhor acha que a vaga é minha? Aí ele falou: pela sua dedicação, pela maneira de você trabalhar. Aí eu fico imaginando, se o homem observa algumas coisinhas, algumas qualidades que nós temos, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus, Ele está vendo, Ele está contemplando. Não adianta você dizer: o céu está de bronze. Não adianta você pensar: a luta não cessa. Não adianta você dizer: não vai acabar, porque tem um momento exato para o Senhor cessar. Tem um momento certo para o Senhor se levantar e te dar a vitória. Espera só mais um pouco, porque vai vir em nome de Jesus. Às vezes é porque nós queremos agora. Às vezes é porque nós queremos hoje. Mas eu vim nessa noite para dizer: espera você mais um pouco. Jó, em meio à luta, em meio à adversidade, ele esperou. E chegou um momento que o Senhor se levantou e deu vitória. Vai chegar o teu momento também. Vai chegar o seu momento também. Talvez você esteja pensando: eu estou cansado já. Eu estou quase parando. Já teve dia que eu me peguei perguntando por que toda essa luta, todo esse levante, toda essa dificuldade. Eu vim nessa noite para dizer ao teu coração, para alegrar a tua alma, que vai chegar o momento, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmão, precisamos entender que enquanto estivermos aqui na terra, por maior que seja a nossa fé em Deus, por maior que seja a nossa convivência no Senhor e com o Senhor, vai ter luta. Vai ter problema, vai ter adversidade, vai ter levantes, mas junto com tudo isso, vem uma enxurrada de vitória, vem uma enxurrada de bênção. Não pense você que vai ficar do jeito que está.
Não pense você que vai ficar do jeito que está. Do jeito que está não vai ficar, porque o Senhor, Ele não dorme nem cochila. E se Ele não dorme nem cochila é porque Ele está trabalhando. E se Ele está trabalhando, vai vir bênção na tua direção pelo poder do nome dEle. Temos que ter convicção. Temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Senão, em meio aos problemas, em meio às adversidades que nos cercam, nós não damos testemunho dele. Que eu e você venhamos ficar firmes em Deus, convicto no Senhor, que da forma que está não vai ficar. Ele vai fazer algo ao meu favor. Ele vai fazer algo ao teu favor. Ele vai fazer algo ao nosso favor neste lugar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu vim me perguntando. Às vezes eu oro lá do Senhor e muitas das vezes após a oração fico me perguntando: cadê as raízes dos crentes? Qualquer ventinho leva embora. Foi um, foi dois, foi três. Não aguentou o vento. Não aguentou a dificuldade. Não passaram pela peleja. Não souberam passar pela peleja. Mas em nome de Jesus, que eu e você não venhamos permitir que as adversidades nos arranquem deste lugar. Criar raiz, para que nenhum levante, para que nenhuma dificuldade te arranque daqui e te leve. Glória a Jesus. Eu já vou terminar e vou terminar dizendo: o antídoto está aí disponível para quem quiser mudança de endereço. Não importa o que fez, não importa o que faz, se hoje ele se levantar e dizer: me arrependo, nunca mais farei, fiel é o Senhor para dar um outro endereço, o céu. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que Deus abençoe cada um em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, coloquem de pé. Vamos estar terminando. Eu quero terminar domingo que vem.